Falar um pouquinho mais sobre o que o Supremo Tribunal Federal vai fazer, que é começar o julgamento no dia 14 de novembro, isso por meio do plenário virtual, da denúncia apresentada contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro pela atuação dele em favor de sanções aplicadas pelos Estados Unidos contra autoridades brasileiras. Ele foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República por coação em processo. A PGR afirma que Eduardo e o blogueiro Paulo Figueiredo, eles atuaram junto ao governo dos Estados Unidos para atrapalhar o andamento do processo da trama golpista e também livrar Bolsonaro da cadeia. Vão votar os ministros da primeira turma, que já condenaram os integrantes da cúpula da trama golpista e réus do núcleo de desinformação de plano de golpe. Quem chega para conversar com a gente é o Cacai. Cacai, boa noite para você. Tem uma dúvida aqui, ó. O Fux vota também ou não? Não. Olá, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Estar aqui com vocês. Não, ele não vota não. O Fux já não é mais da primeira turma, né? Se fosse um processo que ele tivesse começado a votar, por exemplo, nos embargos que estão para ser decididos, ele pode votar. Porque ele começou a votar, ele deu voto e tal. Acho até que talvez ele não vote, porque ele não quis votar sequer na questão das penas, porque ele tinha absolvido e tal e tal. Mas no processo que já começou o julgamento, ele poderia votar. Esse processo não, ele hoje não é da turma, a turma está com 4 ministros. Neste caso, a vantagem é sempre da defesa, porque o empate em processo criminal é da defesa, né? É pró-defesa, mas ele não participará do julgamento. Ô Cacai, e vai haver aí, vai acabar embolando, né? Porque na sexta-feira agora, dessa semana, o plenário virtual começa a julgar os embargos de declaração do Jair e do Núcleo Crucial, dia 7 começa, né? Pode se estender por 4, 5 dias, pode se estender até o fim da outra semana, e aí quando estiver acabando os embargos do Jair, o filho entra nessa fila, pai e filho, assim, fazendo fila. Só que no caso do Eduardo, até para o nosso público entender, né? No caso do Eduardo ainda está naquela fase inicial, o recebimento da denúncia, né? Qual a sua expectativa em relação a essa denúncia contra o Eduardo Bolsonaro? Isso deve avançar, deve andar relativamente rápido no Supremo Tribunal Federal. E estão dizendo que vai andar separado, né? Paulo Figueiredo desmembrado, o Eduardo Bolsonaro é que vai ser julgado primeiro nesse caso da obstrução, né? Bem, em primeiro lugar, começa sexta-feira, dia 7, os embargos, né, do Jair. Do golpe, e termina dia 14. Então é assim que funciona. Eu até já disse aqui uma vez, eu sou contrário a um processo criminal, qualquer ele, especialmente um dessa importância, ser julgado virtualmente. Mas assim é que decidiu a primeira turma. Agora, o processo do Eduardo Bolsonaro, eu também acho que deveria ser um processo presencial. Eu tenho para mim que talvez até não tenha sido colocado presencial, que seria a regra, porque ele, num desrespeito enorme com o Supremo Tribunal Federal, não compareceu, ele sequer apresentou defesa. Quem apresentou defesa foi a Defensoria Pública, porque no processo penal, o cidadão não pode ficar indefeso. Se ele não apresenta a defesa, o relator vai e nomeia um defensor para ele, né? Então, por isso, talvez, o processo tenha sido marcado para o virtual. Parece-me que começa dia 14 e termina dia 21. Essa é a regra dos processos julgados virtualmente, né? No meu ponto de vista, a denúncia será recebida. A denúncia é uma denúncia muito objetiva, assim, embora ela tenha, sei lá, 60 páginas, 60 e poucas páginas, os fatos estão muito comprovados. O recebimento da denúncia é quase óbvio, quer dizer, a denúncia é por coação no curso do processo. O que faz o procurador-geral é descrever de forma cuidadosa várias ações, inclusive ele próprio diz isso, várias ações ao longo desse período em que houve tentativa de coação, tentativa de interferência no julgamento, coação nos ministros. Mesmo depois que o processo foi julgado, o processo que é isso aí, qual é o processo que originou essa tentativa de coação? É exatamente esse processo de tentativa de golpe.
Quer dizer, antes já começou a fazer, o deputado foi para os Estados Unidos, ameaçava, dizia que ia ter sanções para o Brasil, dizia que ia ter sanções para os ministros supremos, não sei se ele teve influência, mas efetivamente 8 ministros supremos tiveram o visto cassado, alguns tiveram até uma sanção mais forte ainda. Então, do meu ponto de vista, pelo que eu li do processo, a materialidade está absolutamente comprovada. A autoria é inevitável, porque ele concordou, ele fez as provas. Esse caso é um caso também interessante, porque os bolsonaristas, eles gostam de fazer prova contra eles. No processo principal, as provas mais evidentes, mais contundentes do processo da condenação por golpe, praticamente todas elas foram produzidas, quase todas produzidas por eles. Inclusive agora, nos embargos, o Bolsonaro, num gesto que você pode chamar ou de disfarçatez, ou de desespero, ou de confissão, ou de arrependimento, ele disse que não, que realmente articulou a tentativa de golpe, mas que depois se arrependeu. Então, assim, é algo inacreditável. Para quem faz processo penal, é até difícil de ver. Então, esse julgamento tende a ser muito rápido, esse julgamento da coação no curso do processo. Acho que, se você tem toda a razão, eu acho que vai haver o desdobramento, Rodrigo, porque você não tem como, no meu ponto de vista, né, poderá haver o desmembramento. Porém, eu quero fazer aqui uma reflexão, não tenho certeza. Mas como os dois estão fora, e como já teve a necessidade de fazer a defensoria atuar, talvez não seja necessário fazer o desmembramento. Tá certo? Eu não acompanhei para saber como é que foi feita a tentativa de intimação. Eu sei que especificamente do Eduardo Bolsonaro foi por edital. Então, é um processo com alguma simplicidade, porque o que quer dizer, é a prova evidente que já está feita, de certa forma, que eles tentaram, até se jactando. Eles tinham assim, uma certa prepotência, né, especialmente o Eduardo Bolsonaro, uma prepotência, assim, ele falava, eu vou fazer as sanções, como se ele mandasse no presidente americano, como se ele mandasse nos Estados Unidos, né? Tinha lá a relação específica com determinado secretário, e isso ele fazia com muita prepotência. Assim, ele confessou esse crime diversas vezes. É um crime feito por televisão, um crime feito nos discursos dele. Então é um processo que deverá ter uma rapidez bastante rápida, bastante considerável. Foi uma farta produção de provas contra ele mesmo. Ele anunciava em live, estou aqui na frente de tal edifício X, vou entrar aqui falar com tal autoridade, vou sair com uma sanção ao ministro X do STF. Então, tem um roteiro, é muito evidente. Daquela incrível capacidade que eles têm de produzir farta da quantidade de prova. Não há o que falar, né? Quase no mesmo nível dos chamados patriotas que invadiram os palácios e gravavam os vídeos. Estou aqui dentro do STF, estou aqui no 8 de janeiro, né? Quase no mesmo nível, porque era o Eduardo. Estou aqui, vou entrar na Casa Branca para pedir sanção. Um relógio, pá. Grava aí, guarda aí para me julgar depois. Quase isso, né, Chico? E eles diziam já o que era o objetivo da reunião. Que era uma sanção. Eles nomeavam a autoridade com as quais iam se encontrar. Então não tem dúvida alguma de ninguém. Não tem. É um processo em que a prova está produzida. É claro que a defesa tem que ser ampla, tem que ser dado a eles o direito absoluto de fazer a defesa que julgar conveniente, mas é um processo que deverá ter um andamento rápido, não tem muito o que fazer. Quer dizer, vocês vão ser ouvidos, as testemunhas que forem nomeadas, arroladas, serão ouvidas com um prazo muito curto de tempo, e não há nenhuma prova, não tem perícia, não tem nada. Quer dizer, ninguém pode negar aquilo que ele fez de viva voz, de forma absolutamente consciente, em diversos meios de comunicação. Então, eu acho que é um processo rápido, e é bom que isso ocorra, sabe? Porque você veja bem, Chico, tem uma questão, você tentar interferir num processo
judicial é muito grave. É muito grave. Eu falei isso durante a instrução do processo. Falei, gente, é inacreditável que a gente esteja vivenciando um processo desta gravidade no Supremo Tribunal Federal e um deputado federal que ainda se dá o direito de ficar fora do país, já devia ter sido caçado há muito tempo. Recebendo salário. Recebendo salário, inclusive. Não é só salário, não, é verba de gabinete, é uma série de... Mantendo a estrutura, né, Cacá? Toda a estrutura. Então, assim, mas para mim, tudo é grave. Mas o mais grave é um deputado federal sair do país, atentar contra a soberania nacional, atentar contra os interesses brasileiros e ainda querer fazer uma interferência absolutamente clara, tecnicamente falando, em um processo em curso na Suprema Corte. Eu acho que o Supremo fez muito bem em colocar esse julgamento agora. Repito, do meu ponto de vista, deveria ser um julgamento não virtual, presencial, para que os advogados pudessem falar, para que as pessoas pudessem acompanhar. Porque o julgamento virtual, como é que acontece? Marca para o dia 14. Quando é na meia-noite do dia 14, quando começa o dia 14, o gabinete vai e posta lá, no ambiente virtual, o voto. Então, todos nós teremos acesso. Você vai lá e entra, está lá o voto do relator. E depois os outros vão postando quando julgar conveniente. Posta, pode ser no último dia, pode ser em 2 dias, 3 dias, e a gente vai acompanhando. Mas não tem, eu diria, não tem a completude que deveria ter qualquer processo criminal ser obrigatoriamente presencial. Mas já está decidido, o Supremo vai fazer virtual. Eu penso que antes mesmo do dia 21, esse processo estará seguramente julgado sob o prisma de recebimento da denúncia, como bem disse o Rodrigo.